comigo na tela, vamos lá. Eu tenho cônsul, consuleza, duque, duquesa, barão, baronesa. Então, títulos, ocupações, dignidades, você já sabe que é ESA, com S aqui, ó, tá? Mas não para por aí. Eu tenho abade, não é uma abadesa, e sim abadesa, conde, condessa, visconde, viscondessa. Como é algo que não está no nosso vocabulário cotidiano, é legal você anotar, colocar um asterisco aí, tá? Poeta, poetisa, usamos bastante. Profeta, profetiza. Sacerdote, sacerdotisa. Aquilo que não gerar dúvida, você não precisa anotar, não precisa marcar, nem nada. Alguns substantivos terminados em E formam o feminino com a substituição desse E por A. Então, acontece bastante, né? Olha só. Eu tenho o mestre, a mestra. O elefante, a elefanta, o infante, a infanta, o monge, a monja, o parente, a parenta. É isso mesmo. Parente, parenta. Por semelhança, presidente, presidenta. É, isso mesmo. Apesar de muita gente criticar o presidenta, a presidenta, tentando associar com a estudanta, nada a ver, moçada. Isso é esse vocábulo presidente no masculino e presidenta no feminino, isso já vem de longa data, tá legal? Só que até então nenhuma mulher tinha ocupado o cargo da presidência da República. E aí, quando se usou presidenta, todo mundo, ficou esse alarde, mas a presidenta do clube a gente usava, por exemplo, tá? E aí, no cargo máximo do executivo, a gente acabou estranhando a presidenta, mas não está errado, não houve erro na flexão. Pode procurar o feminino de presidente nos dicionários de prestígio, tá? E você vai encontrar presidenta a longa data, tá beleza? Vamos à frente. Alguns substantivos apresentam formações irregulares para o feminino. Por exemplo, eu tenho o avô, a avó. O silfo, a sílfide, tá? Ó, sílfide. Então, na mitologia céltica e germânica, é o gênio do ar, tá legal? Então, o silfo, a sílfide. Então, é na mitologia. O réu, a ré, cuidado. O herói, heroína. Rei, rainha. Marajá, marani. Principalmente aqui, ó, toma cuidado que muda bastante, né? Opa! Radicais diferentes para as formas masculinas e femininas. Aqui vai entrar numa nomenclatura que a gente tem visto cobrança nas provas. Então é legal você ficar de olho nessa nomenclatura aqui com esses radicais diferentes. Olha só. Relativos a seres humanos. Algumas vezes, até quando a gente trabalhou a parte de grafia de palavras, a gente falou sobre isso. Então, cavaleiro, o gênero feminino é a amazona. Então, o cavaleiro, a amazona. O cavalheiro, a dama. Cuidado aí, tá? O frei, a soror ou soror, cuidado com a grafia da palavra. O padrasto, a madrasta. O genro, a nora. O padrinho, a madrinha. O compadre, a comadre. O homem, a mulher. Pai, mãe, frade, freira, marido, mulher. Tranquilaço, né? Relativo a animais. Boi, touro, vaca. Carneiro, ovelha. Zangão, mas também pode ser zangão, abelha. Bode, cabra. Cavalo, égua. Beleza? Então, relativos a animais aí. Muito cuidado com isso. Vamos lá. Substantivos uniformes. São os que apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros. Os substantivos uniformes recebem nomes especiais. Então, vai marcando aí esses nomes especiais, porque a gente tem aí algumas palavrinhas que tem que ficar bem ligado. Olha só. Então, os substantivos uniformes recebem nomes especiais. Olha só. São chamados comuns de dois gêneros, tá? Ó. Então, por que uniforme? Porque ele tem a mesma forma, tá legal? Os comuns de dois são os que têm uma forma só. Para ambos os gêneros. São chamados de comuns de dois gêneros, por quê? Você vai colocar artigos distintos. Então, eu tenho a palavra estudante, não tem estudanta, como muita gente brincava lá na presidente, presidenta. Não.
Estudante tem uma sua etimologia, tá ok? Aí, para poder colocar o feminino, eu vou mostrar um artigo feminino, beleza? E aí, é por isso que ele é chamado de comum de dois gêneros. Olha só. Então, existe o estudante, a estudante. O imigrante, a imigrante. O acrobata, a acrobata. O agente, a agente. O intérprete, a intérprete. O lojista, a lojista. O patriota, a patriota. Só marca aquilo que você tenha dúvida. Por enquanto não tem dúvida nenhuma, fala a verdade. Comum de dois. Vai lembrar que estão dois artigos para você colocar aí. O masculino ou feminino. Olha lá. O Marte, a Marte. O viajante, a viajante. O artista, a artista, o aspirante, a aspirante, o atleta, a atleta, o camelô, a camelô, o fã, a fã, o gerente, a gerente, o médium, a médium, o protagonista, a protagonista, o puxa-saco, a puxa-saco, o modelo, a modelo, o personagem, a personagem. E na parte de personagem, algumas vezes se coloca, quando for o homem, né, o personagem, a mulher, a personagem. Mas muitas vezes fala-se até mesmo de uma pessoa do sexo masculino e fala assim, a minha personagem, a personagem. Então aí não tem problema nenhum, tá legal? Mas aqui a gente entende também como comum de dois. O sem terra, a sem terra, o sem vergonha, a sem vergonha, o xereta, a xereta, o chefe, a chefe. Então não é a chefa não, é o chefe, a chefe. Cuidado, vamos lá. Sobrecomum, aí olha só, você tem o comum de dois artigos, masculino e feminino. Sobrecomum, opa, só tem um artigo. Sobrecomum, um só artigo, veja só. São os que têm apenas uma forma e um só artigo. Então, sobrecomum, ele tem apenas um artigo. O comum de dois artigos, cuidado. Então, ele tem apenas um artigo para ambos os gêneros. Então, eu falo o cônjuge para homem ou mulher, tá? Me referindo a homem ou mulher. O cônjuge. Tem dúvida nesse daí? Eu não falo a cônjuge, não. É o cônjuge, servindo para homem ou mulher, tá legal? Então, teve dúvida? Marca asterisco e volta a essa, tá? Eu não falo o criança, e sim o quê? A criança, para menino, menina. O carrasco, o indivíduo, o apóstolo, o monstro, a pessoa, a testemunha, o algoz, o verdugo, a vítima, o tipo, o animal, o cadáver, a criatura, o dedo duro, o defunto, o gênio, o ídolo. Algumas pessoas falam, aquela mulher é minha ídola. Não, ela não é a ídola. Ela é o ídolo, tá legal? É essa a ideia, referindo-se ao sexo masculino ou feminino, tá? O nó cego, o pé quente, o pivô, a sentinela, cara, ele está lá, é o guarda, né? O guarda, ele é a sentinela, tá? Então, cuidado, mesmo sendo o guarda, não existe o sentinela, é a sentinela mesmo, tá? Beleza? O sujeito, beleza? Epseno, então você viu, comum de dois, a gente viu que são dois artigos. Sobrecomum, apenas um artigo para ambos os sexos, tá? Ambos os gêneros. E aqui eu tenho o epseno. Epseno é só para animais, não tem relação com a pessoa, tá? Coisa que a gente viu no comum de dois e no sobrecomum. Epseno tem relação apenas com animais, veja só. São os que têm uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros de certos animais, acrescentando as palavras macho, fêmea. Pronto, para distinguir o sexo do animal. Então, o que é o epseno, cara? O epseno, basicamente, ele é como se fosse o sobrecomum, só que é voltado para animal. E sendo voltado para animal, você vai colocar macho, fêmea, tá ok? Então, o epseno seria a mesma coisa do sobrecomum, só que ele é voltado para animais. Só isso, venha comigo. Então eu falo a girafa, macho ou fêmea, a águia, macho ou fêmea, a barata, macho ou fêmea, a cobra, o jacaré, a onça, o tatu, a anta, a arara, a borboleta, o canguru, o caranguejo, macho, fêmea,
O crocodilo, o escorpião, a formiga, a girafa, macho, fêmea, falei girafa 2 vezes. A mosca, a pantera, o pernilongo, o piolho, macho ou fêmea. A piranha, a rã, a tartaruga, o tatu, macho ou fêmea. O urubu, a zebra, macho ou fêmea. Tá legal? Então lembrando, o epiceno, ele é a mesma coisa do sobrecomum, porque tem apenas um artigo. E ele é voltado para animais, por isso que eu emprego o macho e fêmea, eu vou subentender, tá legal? Que aí fica mais fácil observar, já que um sobrecomum tem apenas o artigo ali, o contexto que vai dizer se é do sexo masculino ou feminino, tá beleza? Vamos lá. Alguns substantivos que trazem dificuldades quanto ao gênero. Vamos lá. São masculinos. Cara, aqui é uma listagem que é daquele jeito. Caraca, essa palavra aqui eu empregava no feminino, mas não, ela é no masculino. Então, grifa, risca, marca. Aquela que você já conhece, poxa, deixa passar batido. Só marca aquilo que você tem dúvida. Anota no seu caderno, opa, essa daqui é palavra feminina, essa aqui é palavra masculina, beleza? É uma forma melhor que você tem para passar por esse assunto numa boa. Olha só comigo aqui, ó. São masculinos, então eu só falo no masculino. O açúcar, o afã, o alvará. Tranquilo, né? O anátema, o aneurisma, o antílope. Se tiver dúvida, já anota do lado. O apêndice, o apetite, o algoz. O cataclismo, o cônjuge, o champanha. Não, o champanha. Tanta gente fala a champanha, né? Não, é o champanha. Palavra aportuguesada, né? Champanha, tá? O champanha. O clã, o colatudo, o cos. O coma, o derma, o diagrama. O dó, rapaz, mas eu tenho uma dó da fulana, é um dó da fulana. Então, cuidado com o dó, não é uma dó, é o dó, beleza? Um dó da pessoa. É isso mesmo, então anota aí. O diadema, o decalque, o eclipse, o estigma, o estratagema. Aí tranquilo, né? O eczema, o formicida, o guaraná. Rapaz, me dá uma guaraná aí, não, é o guaraná, tá? O guaraná. O gengibre, o herpes, o lança-perfume, o aras, o lotação, quando se ligar a ônibus, o magma, o matiz, o magazine, o milhar, o nó cego, o pijama, o plasma, até aí tranquilo, né? O talismã, o telefonema, o tira-teimas, que é um argumento decisivo, tá? Então aqui o que a gente nota que basicamente é o dó aí que chama atenção um pouquinho, o guaraná, né? Agora são femininos. A abusão, a acne, a aguarrás, a alface, a apendicite, a aguardente, então é a alface, né? A alcunha, a aluvião, a bacanal, a bólide, a couve-flor, a cal. Rapaz, eu pintei a parede com o cal. Não, não é com o cal, não, é com a cal. Cuidado. A comichão, a derme, a dinamite. Rapaz, eles colocaram um dinamite lá, não, é a dinamite, tá? O adebenture, a elipse, tá? A ênfase, a echarpe, a enzima, a faringe, a ferrugem, a fênis, a libido, a matinê, a mascote, a nuança, a omoplata, apesar de ser um osso, é a omoplata, a patinete, a quitinete, a sentinela, falamos sobre isso, a soja, a toalete. Então, palavras que costumam, né, causar dúvida, e aí você já está marcando. Mudanças de gênero, que aí vai mudar também o significado da palavra. Então, também é legal você observar isso, que algumas vezes em prova isso cai também, tá? Olha só. Então, quando eu falo o caixa, significa o funcionário. Já a caixa é aquele objeto, tá legal? O capital é o dinheiro, ele tem o capital, o dinheiro. Já a capital é a sede do governo. Olha a próxima.
O coma é o sono mórbido. Rapaz, o fulano está em coma, né? O coma, o sono mórbido. A coma pode ser a cabeleira, aquela juba, cabelo grande, né? A coma, tá? Beleza, mudando o sentido então. O grama, medida de massa, tá? Então, quantos gramas, né, tem naquele objeto ali e tal, né? Naquele recipiente, por exemplo. A grama é a relva, o capim. O guarda, soldado. A guarda significa o ato de guardar, a vigilância, a corporação. Aquela guarda composta de 11 soldados, por exemplo. Tá legal? Beleza, vamos lá. O moral é o estado de espírito. Então você está levantando o seu moral enquanto estuda. Então elevar o moral é o estado de espírito. Já a moral é a ética, a conclusão de alguma história. O banana é aquele cara molenga. A banana é a fruta. O guia, aquele que serve de guia, Cicerone. Já a guia é aquele documento que você paga, paga em 2 vias aí, tá? Beleza, vamos lá. Beleza, moçada, agora a gente vai observar bem rapidinho a parte de flexão em grau. Flexão em grau é bem tranquilinha também, tá? Então a parte da flexão em grau. A gente viu então a flexão em número, singular, plural. A gente viu a flexão em gênero, e é interessante você se lembrar, o principal ali dessa flexão em gênero é você se lembrar daquelas ideias do comum de 2 gêneros, 2 artigos, sobrecomum com apenas um artigo, e o epiceno, que também é apenas um artigo voltado para animais, beleza? Tranquilo. E também essa diferença de sentido sobre a qual nós falamos anteriormente. E agora a flexão em grau. Os substantivos podem ser modificados a fim de exprimir intensificação, exagero, atenuação, diminuição ou mesmo deformação de significado. Então nós vamos formar o grau de acordo com 2 processos. Quais são eles? Eu posso então ter um processo sintético, que consiste no acréscimo do sufixo aumentativo ou diminutivo. Então é sintético. O que é sintético? É a síntese, é a forma de você resumir, tem menos palavras, tá legal? Então, nesse caso, a gente vai colocar esse sufixo aumentativo ou diminutivo na forma normal do substantivo. É chamado então de derivação sufixal. Por exemplo, eu tenho a palavra rato, substantivo rato. Eu quero colocar um aumentativo sintético, eu coloco o sufixo -ão, ratão. Eu quero colocar um diminutivo sintético, eu coloco o -inho sufixo, ratinho. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, o aumentativo ou diminutivo sintético. Então aquilo que é síntese, eu tenho um número menor de palavras. Aquilo que é analítico, como é uma análise, eu aumento a quantidade de palavras. Veja só. E eu também posso ter o analítico. E essa forma nominal de substantivo é modificada por adjetivos e indica um aumento ou diminuição de proporções, tá? Então, nesse caso, eu vou inserir adjetivo. Então, olha só, eu tenho a palavra rato, então eu vou colocar o adjetivo grande. Rato grande é o nosso aumentativo analítico. Rato pequeno, eu tenho o nosso diminutivo analítico. Tá vendo? Ó? Então agora eu tenho 2 palavras para marcar o aumentativo ou diminutivo. Coisa que anteriormente eu tinha o sintético, né? Eu tinha o sintético. Neste caso, como eu vou usar o sintético, eu coloco apenas o sufixo. Como é analítico, eu coloco mais uma palavra, um adjetivo. Beleza? Venha comigo, vamos lá. No uso efetivo da língua, as formas sintéticas de indicação de grau são normalmente empregadas para conferir valores afetivos. Cara, na boa, de quando cai qualquer coisa sobre aumentativo ou diminutivo, vai entrar mais por uma razão afetiva na prova do que propriamente lá se ele é sintético, analítico e tal. Sinceramente, o que a gente mais vê é isso aí, beleza? Então vamos ficar ligado. Olha só. Então, nesse caso, eu posso ter um valor afetivo aqui, ó. Por exemplo, amigão. A gente sabe que amigão não é aquela pessoa muito grande, não é um amigo que é muito grande, né? Mas é aquela pessoa mais próxima, tem um valor afetivo aí. A mesma coisa acontecendo com, rapaz, aquela mulher é muito linda, ela é um partidão, né? Rapaz, aquele cara ali é muito bandido, ele é um bandidaço.
mulheraço, livrinho, não propriamente é um livro pequeno, mas aquele livro que de certa forma não foi lá tão bom assim. Ou de repente, cara, é um livrinho muito bom, muito gostoso de você ler à noite, né? Tem um valor afetivo também aí. Ladrãozinho, uma desconsideração, né? Daquele ladrão ali, ladrãozinho, não fez nada demais, como acontece com o bandidaço, né? Rapazola, futebolzinho, aquele time joga um futebolzinho tal, né? Beleza. Bom, pessoal, com isso a gente teve a possibilidade, né, de verificar a parte do substantivo. A todo momento a gente pedia a você para que, olha, vai marcando essa palavra aqui, aquela palavra ali, puxa para cá um resuminho, né? Para você não ter que ficar voltando toda hora nessa parte toda da teoria, que a gente sabe que é inclusive cansativo, beleza? Mas agora a gente vai partir para questões, e nas questões fica tudo mais fácil, com certeza. Um grande abraço e vamos lá, vamos para as nossas questões.